Vejamos agora outro tipo de introdução por enumeração. Dessa vez foi a respeito da persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. A redação da Amanda Carvalho Maia Castro, né, que ela também fez opção por essa enumeração, né? A violência contra a mulher no Brasil tem apresentado aumentos significativos nas últimas décadas. Veja a contextualização dela, né? Ela começa com uma afirmativa, certo? E há uma certa relação entre a afirmativa e a palavra-chave do tema. Nós precisamos também prestar atenção a isso. A persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Então, nesse ano, a palavra-chave desse tema é a palavra persistência. O aluno precisava discutir o tema, mostrando que ela vem aumentando. Apesar da Lei Maria da Penha, apesar da criação da Delegacia da Mulher, né, de leis específicas para coibir a situação, mas ela vem persistindo. E a menina diz, a violência contra a mulher no Brasil tem apresentado aumentos significativos. O que é persistência se não for aumentando, né? Nas últimas décadas. Aí ela sabia um dado, ela foi muito feliz porque ela conseguiu já provar esse dado aqui, né? Mostrar que está havendo aumentos. De acordo com o mapa da violência de 2012, o número de mortes por essa causa aumentou em 230% no período de 1980 a 2010. Então, ela fez aquela explicadinha, né? Que a gente está sempre comentando aqui. Apresentou a contextualização, a violência vem aumentando significativamente, explicou como é que está se dando esse aumento, né? Mostrando através de um crescimento de 230%, é um grande crescimento. Daí o uso da palavra significativamente, né? As escolhas lexicais, as escolhas das palavras assim, com muita ligação, muita coerência, né? Então aqui ela contextualizou. Agora vamos ao problema. Além da física, né, da violência física, o balanço de 2014 relatou cerca de 48% de outros tipos de violência contra a mulher, dentre esses a psicológica. Então, veja que aí o problema está apresentado junto com a contextualização, né? A violência contra a mulher aumentou significativamente nos últimos anos. Em 10 anos, né? Em 20 anos, aumentou 230%. Problema apresentado juntamente, né? Com diretamente ligado ao contexto inicial, à frase inicial. Nesse âmbito, né? Nesse âmbito, ou seja, dentro dessa realidade aqui, isso aqui é um coesivo, né? Nesse âmbito, pode-se analisar que essa problemática persiste por ter raízes. Uma das raízes históricas, um fato, e outro fato são as ideologias machistas, né? Então, raízes históricas e ideológicas. Uma enumeração, 2 tópicos a serem discutidos no desenvolvimento. Então, introdução básica, né? Já a apresentação direta do problema com a tese, introdução por enumeração, né? Temos o contexto maior, uma explicaçãozinha do contexto para que dentro dessa explicaçãozinha o tema entre, né? Entre com essa explicaçãozinha, certo? E depois a tese, né? Analisa-se, no ponto de vista dela, esse problema é persistente devido à história, né? Devido também a questões de ideologias, né? O patriarcalismo. Então, aí nós temos uma
introdução curta, mas direta, objetiva, clara, que traz claramente, né, o problema e a tese. Agora, nós vamos a esse tipo de introdução que nem todos os alunos gostam, porque é preciso saber fazer a interrogação, né? A introdução com interrogação. Nós temos aqui na redação de 2014, cujo tema foi Publicidade Infantil em Questão no Brasil, a redação do Carlos Eduardo Lopes Marciano, que ele traz o título O Verdadeiro Preço de um Brinquedo, né? E aí ele contextualiza. Olha o contexto dele, vem até aqui, né? Aliás, vamos ver até onde vem o contexto dele. O verdadeiro preço de um brinquedo. É comum vermos comerciais direcionados ao público infantil. Então, ele está abrindo um espaço, como aquele menino lá da introdução básica fez, né? Abrir um espaço para a discussão. É comum, né, vermos comerciais direcionados ao público infantil no Brasil. É comum vermos noticiários apresentando o elevado índice de violência entre os jovens no Brasil, né? Iniciando, apresentando, abrindo um espaço, ok? Ponto. Com a existência de personagens famosos, né? Músicas, tá vendo que ele não está indo direto ao problema? Ele está na explicadinha, ó. Esses comerciais, eles são com a existência de personagens famosas. Quem faz os comerciais são personagens famosos, tá? Músicas para crianças e parques temáticos. A indústria de produtos destinados a essa faixa etária cresce de forma nunca vista antes, certo? Então, a publicidade infantil, né? A publicidade infantil a existência de personagens famosos fazendo os comerciais, músicas para crianças, parques temáticos, indústria de produtos destinados a essa faixa etária, né? Então, tudo isso está, essa totalização de coisas, tudo isso está aí sendo jogado para as crianças. No entanto, tendo em vista a idade desse público, certo? Na opinião dele, esse público não está pronto para absorver toda essa problemática, porque a idade é pouquinha ainda, né? Eles são crianças. Surge a pergunta, certo? Surge a pergunta. As crianças estariam preparadas para o bombardeio de consumo que as propagandas veiculam, né? Que as propagandas veiculam, não está dando para vocês verem, mas é essa interrogação aqui. As crianças estariam preparadas para o bombardeio de consumo que as crianças veiculam, aliás, que as propagandas veiculam? Uma pergunta, mas que é uma pergunta retórica, né? É uma pergunta que por si só apresenta a tese do autor. Não é toda pergunta que serve. É uma pergunta que por si só levante a tese do autor, né? Tendo em vista, ele diz logo, tendo em vista a idade desse público, né? Ele lembra logo que a idade, que as crianças não têm idade para determinados discernimentos, certo? Então, isso é a tese dele. A criança, né, ela não está preparada para receber toda essa leva de comercialização, né, de apelação. Ela não tem ainda uma idade para absorver todo esse arsenal, né, midiático, certo? Então, fica clara a introdução, a tese dele, fica claro o ponto de vista dele. É uma pergunta, mas não é uma pergunta boba. É uma pergunta que esclarece, né, já o que ele pensa a respeito do assunto. O que ele pensa? As crianças não estão preparadas, né? Elas ainda não estão preparadas para isso. E o problema está apresentado aqui, né? Muita coisa, né? A publicidade
com personagens famosos, com música para crianças, com parques temáticos, né? Então o problema está apresentado aqui, e aqui nós temos, né, a nossa tese com base, a nossa introdução com base na interrogação, né? E fico aí no finalzinho com a tese, uma interrogação formando a nossa tese, ok? Aqui nós temos introdução com definição e contextualização. Esse tipo de introdução também é muito interessante e vocês gostam muito de fazer também, né? Nesse tipo de introdução, uma introdução com uma definição. Note que nos outros tipos de introdução, que a gente viu até agora, numeração, introdução básica, introdução com base em pergunta, também tinha essa definiçãozinha inicial. Também tinha uma definição inicial. Não tinha? Né? Aquela primeira frasezinha lá, né? Nesse tipo de introdução, nós vamos observar a palavra-chave do tema. Ela é definida de forma a contextualizar o assunto. O candidato observa a palavra-chave do tema e traz aqui para esse comecinho aqui, olha, certo? Antes mesmo da apresentação do tema e da tese. Ele faz isso antes do tema e da tese, ok? Veja, o mesmo tema, a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira, de Amanda Carvalho Maia Castro. A violência contra a mulher no Brasil tem apresentado aumentos significativos. Aquela mesma que eu tinha apresentado a vocês. Para vocês perceberem que esse comecinho, ele pode estar, né? Ele pode estar em mais de um tipo de introdução. Seja por enumeração, seja por interrogação, tá? Olhe, a violência contra a mulher no Brasil tem apresentado aumentos, porque ela persiste, né? Aí, de acordo com o mapa da violência e tal, nós já lemos essa parte, né? Só para vocês perceberem isso, tá? Uma introdução com base em uma contextualização, né? Agora, quando eu digo, quando eu faço esse tipo de contextualização, a violência entre os jovens no Brasil tem aumentado, né? O número de acessibilidade à educação superior no Brasil tem aumentado, embora ainda seja muito inferior em relação aos países mais desenvolvidos. Quando eu faço esse tipo de declaração, é importante que eu tenha um dado para provar isso, né? Que eu saiba o que eu estou dizendo, que eu saiba por que eu estou dizendo que está aumentando, né? Aí às vezes você diz, mas eu não tenho esse dado, mas os textos motivadores, eles me permitiam falar desse aumento, mas eu não posso usar os dados dos textos motivadores. Então você use, diga que tem aumentado, né? Mas aí faça uma associação desse aumento, diga que esse aumento é danoso, né? Interrelacione com uma lei, com a Constituição, com uma frase, certo? Não deixe sua introdução sem uma articulação com outra área do conhecimento, ok? Aí apresento, olha, os dados, como vocês já viram anteriormente, né? E aí diz, nesse âmbito, pode-se analisar que essa problemática persiste por ter raízes históricas e ideológicas, né? Então, aqui nós temos uma por enumeração que inicia-se com uma definição, né? Com uma definição, com uma contextualização, tá? Muito bem. Essa daqui, olha essa daqui, né? Manipulação de comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Vamos analisar essa introdução. Ó, gente, eu sei que pode ser cansativo, dá sono. Neguinha disse, grave mais cedo, para o menino não achar de noite que dorme. E aí eu estou gravando mais cedo, né?
Mais redação, é isso mesmo, gente. É leitura, essa, né? Se vocês estivessem comigo, nós estávamos trocando ideias, e aí vocês iam falando, vocês iam lendo, e aí ficava mais interativo, né? Mas é importante que nós façamos essa ampla divulgação de introduções bem-sucedidas, porque quando a gente tem um caminho, a gente caminha por ele, né? Então, nós estamos aqui apresentando caminhos, apresentando como os alunos, de quais estratégias os alunos se apossam na hora de fazer o seu texto. Vamos aqui. Thaís Saeger Rushman da Costa. Ela disse: é fato que a tecnologia revolucionou a vida em sociedade nas mais variadas esferas, a exemplo da saúde, dos transportes e das relações sociais. Olhe, ela está fazendo uma definição. É esse último tipo de introdução que nós vimos, dizendo, né? Pegou a palavra-chave, que é manipulação, e disse que a tecnologia revolucionou a vida, manipulando, né? Nas mais variadas esferas. A exemplo da saúde, dos transportes e das relações sociais. Então, ela mexeu, ela manipulou o comportamento das pessoas, ela ampliou-se, né? Dentro do cotidiano das pessoas. Olhe, ela está fazendo um início com base na palavra-chave. Aquela frasezinha de apoio, aquele contextozinho inicial. É fato, né, que a tecnologia revolucionou a vida em sociedade. Depois dos aparatos tecnológicos, nunca mais a informação e a comunicação se deu como eram antes, né? Então, ela fazendo aí aquele iniciozinho. No que concerne ao uso da internet, a rede potencializou o fenômeno da massificação do consumo. Note que não já foi assim direto no problema não, né? Vai aqui ainda situar ainda mais o leitor no que se refere à internet, porque ele estava falando do controle de dados na internet. Olha como ela foi esperta. Porque aqui ela estava dizendo apenas que a tecnologia tinha revolucionado a vida, né? Nas esferas sociais, a exemplo da saúde, dos transportes, né? Agora, não é obrigado que isso aqui se dê no âmbito da internet, né? Não é obrigado. Aí ela diz, no que concerne ao uso da internet, aí vai entrar no filtro do tema, o controle de dados na internet, né? A rede potencializou o fenômeno da massificação de consumo, pois permitiu, por meio da construção de um banco de dados, olha aqui o problema, né? A construção de um banco de dados. Os usuários, eles vão passando os seus dados e aí vão sendo construídos um banco de dados. Oferecer produtos de acordo com os interesses dos usuários. Esse é o problema, não é? Tal personalização se observa também na divulgação de informações que dessa forma se tornam muitas vezes tendenciosas, né? Além da oferta de produtos, também tem a oferta ideológica, tentando convencer você acerca de determinados pontos de vista, pensamentos e ideologias. Então, aqui ela terminou o problema, o tema, né? Nesse aspecto, nesse sentido aqui, né? A internet massificando, né? Estando de acordo com os interesses dos usuários, né? Nesse sentido, é necessário analisar tal quadro, né? Olha a opinião dela. Eu acho que é preciso analisar esse quadro. E esse quadro está intrinsecamente ligado a aspectos educacionais e econômicos, né? Então, na opinião dela, nós temos aqui uma enumeração
Aspectos educacionais, as pessoas não têm ainda o letramento suficiente para fazer o discernimento do que é uma notícia que está querendo manipular você, né? Do que é uma estratégia manipuladora. Então, ela está dizendo aspectos educacionais e econômicos, né? O capitalismo se sobrepondo, o lucro se sobrepondo ao maior bem da pessoa humana, que é o direito de escolha, que é a sua liberdade. O ser humano nunca se falou tanto em liberdade, em direitos humanos, como no século XXI, né? No entanto, estamos aí manipulados mais do que nunca por um aparato tecnológico que revolucionou a vida das pessoas, né? Então, uma introdução bem construída. Olha agora a ligação entre as três partes. Começa dizendo como ela é grande, revolucionou a vida em sociedade, em todos os aspectos. Não só foram nos aspectos das relações sociais, foi na saúde, foi no transporte, né? Depois diz, agora no que se refere à internet, é importante pontuar, né, que há uma construção de um banco de dados oferecidos a produtos, um banco de dados que oferece produtos de acordo com os interesses dos usuários. Tem ainda, né, diante dessa personalização das pessoas, a divulgação de informações tendenciosas, né, levando as pessoas a tomarem atitudes, a tomarem decisões com base no que quer um grupo formado, um grupo de interesse, né? E isso tem a ver com a questão educacional, a falta de entendimento das pessoas, de letramento, de interpretação, de compreensão da leitura que se faz das coisas, né? E o setor econômico, que é muito agressivo, que não pensa no direito do ser humano, que é o direito da liberdade. Olha como está bem construidinho, né? Apresentando a potencialidade, mas apresentando também as dificuldades, tá? Porque nós não vamos dizer também que a tecnologia é ruim, né? Não. Aqui revolucionou. Agora aí ela chama a atenção para o quesito internet. E agora, né, é com muita alegria que eu apresento algumas introduções dos nossos alunos, que também fazem introduções bonitas, introduções bem-sucedidas, né? E a gente traz aqui as introduções de alguns alunos, de 3 alunos. Eu pretendo ir trabalhando ao longo do ano com os textos de vocês como sendo exemplos, né? Então aqui nós temos uma redação que fala sobre aquele tema, a importância das energias renováveis no Brasil. Lembra desse tema? Então, o aluno fez essa introdução. Ele disse: os combustíveis fósseis foram os agentes prepulsores da segunda revolução industrial e possibilitaram a existência desse marco histórico. Definição. Esse último tipo que nós estudamos, né? Contextualização. O aluno foi lá na segunda revolução industrial e mostrou que os combustíveis fósseis, eles foram os prepulsores. Eu gostei dessa palavra prepulsores. O aluno usar um vocabulário que não é do dia a dia, né? Um vocabulário que também não precisamos ir ao dicionário para saber o que é, né? Então, foi bom, não foi? Porém, ele agora quer trazer uma relação de adversidade. Apesar do progresso aqui na Revolução Industrial, apesar do progresso, o uso dessas substâncias, que substâncias? Combustíveis fósseis. Olhe, conversando bem direitinho, ó. Olhe ele, né, se articulando aqui. Vem causando sérios impactos ao meio ambiente. Explicando, né? Olha, a Revolução Industrial foi uma prepulsora, né, da disseminação dos combustíveis fósseis, certo? Agora, apesar do progresso, o uso dessas substâncias vem causando sérios problemas, está explicando, está situando o leitor, né?
porque o leitor poderia dizer, uma coisa da Revolução Industrial, então foi muito bom, né? Mas ele está dizendo que teve problema. Ele está explicando para situar o leitor. Olha que bom. O uso dessas substâncias vem causando, aqui esse vem não tem o acento, né? Que é o uso. Sérios impactos ao meio ambiente, fazendo-se necessária a busca por materiais alternativos que não só os substituam em suas funções, mas também não agridam o planeta, tá? Então, o problema é preciso, né? Isso aqui foi bem disseminado na época da Revolução Industrial, né? Foi um progresso, mas apesar disso, essas substâncias vêm causando sérios impactos ao meio ambiente, certo? E por isso é necessário buscar novas alternativas de energias renováveis. É o tema, apresentou o tema, né? Mostrando por que é preciso. Olha que contextualização boa, fantástica, né? Mostrando por que é preciso, né? Por que é preciso buscar? Porque está poluindo o meio ambiente, tá? Todavia, é necessário ressaltar que a realidade de um país sustentável ainda se encontra distante, seja pela ausência de investimentos, né? É necessário ressaltar que a realidade de um Brasil sustentável, colocarei aqui um Brasil sustentável para entrar já no nosso contexto mesmo, tá? Ainda se encontra distante. O problema é esse, que há essa necessidade de mudar essas matrizes energéticas, mas ainda se encontra distante, seja pela ausência de investimentos para o desenvolvimento de novos tipos de energia. Lembra da enumeração? A enumeração junto com a contextualização, né? Seja pela atuação de organizações corporativistas que conservam seus interesses em detrimento do bem-estar coletivo. E eu gostei desse finalzinho. O aluno sabe muito bem que nós fizemos o debate, né? Eu e Jussivan, na turma da noite, e nós falamos sobre corporativismo, né? E Jussivan explicou muito bem essa questão do corporativismo, e lá nós falávamos também sobre esse interesse, né? De determinados grupos organizados em detrimento do coletivismo, né? E a gente debatia Karl Marx, né? Quando Karl Marx ele diz que uma sociedade ela não se desenvolve bem quando o individualismo está acima do coletivismo, né? Então, mas ele não usou, esse aluno não usou Karl Marx na sua redação, no seu desenvolvimento. Eu apostava que ele ia usar, mas não usou. Mas aí, note que nós temos, olha, uma introdução com base numa contextualização, uma explicação da contextualização, a apresentação do problema, seguido da tese. Esse problema existe aqui no Brasil devido à ausência de investimentos para esses tipos de energia. E também por causa de interesses corporativistas, né? É a redação de SPB. Coloquei só assim, porque podia ser que não gostasse, né? Outra aluna. O sociólogo Hermann Durkheim disseminou o pensamento segundo o qual a sociedade funciona como um organismo vivo. Ou seja, todos os seus componentes devem viver em harmonia para que seja possível alcançar o equilíbrio geral. Essa aluna, ela está começando com o quê? Com uma contextualização, dizendo ao leitor, olha, é preciso, né, que a sociedade se confunda como um organismo vivo, onde cada uma de suas partes deve estar em harmonia para alcançar o equilíbrio social. Sem harmonia social, não há equilíbrio social. Ela está dizendo isso. Aí essa aluna, ela costumava já entrar no problema. Muitas vezes eu disse no feedback dela, olha, dá uma explicadinha. E aí eu fiquei muito feliz quando eu corrigi a redação dela, porque eu vi que ela pegou a questão, né? Ela deu uma explicadinha, olha. Sob essa ótica,
do sociólogo, menciona-se que o corpo social brasileiro, no que se refere ao consumo de energias de maneira sustentável, ainda enfrenta lacunas que o impedem de atingir o apogeu da harmonia social, né? A sociedade brasileira ainda está deixando de atingir o apogeu da harmonia social. Essa harmonia social que está sendo explicada aqui, ó, alcançar o equilíbrio geral, que é a harmonia social, né? Gostei também da palavra apogeu, enfatizando assim a importância do uso de energias renováveis para o equilíbrio socioeconômico do Brasil, né? Então, a importância, olha o tempo, ó, a importância do uso de energias renováveis. Do jeito que eu disse a vocês, vamos colocar o tema lá bem exposto. Nesse viés, não há dúvidas de que a forma consciente de gerar e consumir energia é um desafio na sociedade nacional. Isso é um ponto de vista, o qual ocorre principalmente devido ao advento histórico da Revolução Industrial, né? Um fato. Lembra a enumeração? Um fato. Além de estar relacionado à carência dos investimentos técnico-informacionais, né? Carência de investimentos e questão lá, que vem lá da Revolução Industrial. Então, uma introdução, né? Mostrando que Emile Durkheim pensa, né? Que é preciso a sociedade ter um equilíbrio social, ela precisa se considerar um organismo vivo, né? Mas nesse pensamento, o corpo social brasileiro, no que se refere à energia sustentável, ainda enfrenta lacunas, né? Ainda não tem essa sustentabilidade, ainda não tem essa harmonia, né? Que o impedem de atingir o apogeu da harmonia social. E por que impede de atingir esse apogeu da harmonia social, né? Você poderia dizer, qual é a relação que isso tem com o tema? Porque desequilibra a questão socioeconômica do Brasil. A ausência de energias renováveis desequilibra o crescimento, o equilíbrio socioeconômico do Brasil, né? E o equilíbrio ambiental também.